Hoje é o último estudo nosso. Passamos algumas semanas estudando, meditando no livro de Romanos, e hoje nós estamos no capítulo 15. E o capítulo 15 de Romanos, ele fala de dois temas pertinentes, dois temas importantes para a nossa igreja, que é unidade e missão. A igreja tem que ter as duas coisas. Para a igreja sobreviver, subsistir nos dias atuais, ela tem que ter, primeiro, unidade, e ela tem que ter também um senso, uma obrigação, uma missão, um objetivo. Interessante que na semana passada nós expusemos aqui o capítulo 14 de Romanos, em que nós falamos dos fortes e dos fracos. E aqui no capítulo 15, Paulo está dizendo, ele está tomando um lado naquela discussão que estava acontecendo dos fracos e dos fortes. Paulo ele toma um lado objetivamente, porque ele fala assim: nós que somos fortes temos o dever de suportar os fracos, em vez de agradar a nós mesmos. Então quer dizer, ele está dizendo, nós somos fortes. E o que ele está inferindo aqui é que os fortes, aqueles que têm uma consciência fortalecida, ele tem que suportar, olha só, o forte, ele tem que suportar aquele que é fraco. Interessante, os fortes são aqueles que não condenam, não se condenam em relação a comer carne sacrificada a ídolo. O forte, ele não se condena, ele pode comer carne, ele ora por aquela carne, e a consciência dele está totalmente tranquila, não é isso? E também o forte, ele não se condena na questão de dias. Tem um dia que pode guardar, tem um dia que não pode guardar. Para o forte, qualquer dia é dia, qualquer dia é um dia santo. Então para o forte não tem um dia específico que ele tem que guardar, não. E para o forte não tem alimento que pode ou não pode comer. Mas ele está dizendo, nós que somos fortes devem suportar as fraquezas dos fracos. Então quer dizer assim, quando Paulo fala assim, você tem que suportar, a exortação aqui, suporte-os, na língua grega vem do verbo batazo, que pode significar duas coisas: suportar, tem que aguentar. Vocês que são fortes, vocês têm que aguentar, têm que suportar, têm que tolerar. Ou pode significar também carregar, ou apoiar, ou no sentido de dar suporte. Então quer dizer, o sentido é, a força de um pode compensar a fragilidade do outro. Então o forte, aquele que é forte na fé, aquele que é robusto na fé, aquele que não se condena, ele tem que ajudar aquele que é fraco. Nós, ele continua, o apóstolo Paulo, dizendo assim, para mim, para você, nós que somos fortes, devemos não agradar a nós mesmos. Olha aí, o cristão ele não pode ser egoísta. O cristão ele não pode buscar o seu próprio interesse. Infelizmente, esse negócio de ser egoísta ou buscar o seu próprio interesse é uma tendência natural de todos
todo ser humano. Martinho Lutero, ele já dizia que o homem, ele era encurvado em si mesmo, porque o homem, ele pensa mais em si do que no outro. É por isso que ele está dizendo, nós que somos fortes, não devemos não agradar a nós mesmos. Cada um de nós deve agradar ao próximo, para o bem dele, a fim de edificá-lo. Então, se eu sei que comprando aquela carne vai mexer com a consciência do meu irmão, vai escandalizá-lo, o que eu faço? Eu não compro, vou comprar chuchu, abóbora, né, meus irmãos? Enfim, eu vou comprar, já que vai escandalizar a consciência do meu irmão, comprando determinada carne, o que eu faço? Se eu estou diante dele, eu deixo de comprar aquela carne, para não escandalizar a sua consciência. E quando eu estiver em outro momento sozinho, então eu posso comprar. É por isso que ele está dizendo assim, cada um de nós deve agradar ao próximo, para o bem dele, a fim de edificá-lo. Então nós temos que saber lidar, nós temos que saber conviver na igreja. Na igreja sempre vai ter aquele que tem uma consciência forte, mas também na igreja vai ter sempre aquele que tem uma consciência fraca. E o apóstolo Paulo, ele vai utilizar o exemplo para tentar nos ajudar nessa questão de consciência forte e de consciência fraca. Ele vai usar aí o exemplo de Jesus Cristo. Também Cristo. O que ele fez? O Filho de Deus, o eterno Filho de Deus, que é digno de todo louvor, que é digno de toda adoração, Jesus Cristo, ele não agradou a si mesmo, né? Ele veio para ser servido, mas não para servir. Então, Jesus Cristo não veio para que as pessoas o servissem, mas ele veio para servir. E a fim de evidenciar esse fato, o apóstolo Paulo, ele vai citar o Salmo 69, que é um salmo messiânico, que é um salmo que aponta para a vida e o ministério de Jesus, que diz assim, o versículo 9 do Salmo 69, as ofensas dos que te ofendiam caíram sobre mim. Então as ofensas dos seus inimigos caíram sobre ele, as ofensas das pessoas caíram sobre Jesus. Ou seja, Jesus estava disposto a ser alvo de zombaria, a ser torturado e morto por aqueles que eram inimigos de Deus. Jesus, ele era forte, Jesus, ele era robusto, Jesus, ele tinha a sua consciência em Deus, presa em Deus, mas em momento algum ele quis agradar a si mesmo, sempre procurou fazer a vontade de Deus. Interessante, meus irmãos, que no versículo 4, Paulo vai falar sobre as Escrituras, a palavra de Deus. Ele diz assim, as Escrituras são aplicáveis por inteiro ao dia de hoje, pois tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar. Paulo está dizendo aqui, meus irmãos, tudo que foi escrito, o Antigo Testamento, que nós temos aqui, os 39 livros, tudo que está escrito aqui, de Gênesis até Malaquias, tudo que está aqui, ele está dizendo para nós, foi escrito para nos ensinar. Ele vai dizer assim, quando fala tudo está se relacionando, ou está se referindo ao Antigo Testamento. Cada porção é projetada
dada por Deus para nós. E cada porção contém lições e aplicações para as nossas vidas. Por exemplo, a história do rei Saul e o seu pecado de orgulho. O que podemos aprender? A gente sabe que nós não devemos fazer o que fez o rei Saul. Um outro exemplo, a história de Davi e o seu pecado com Batseba. O que podemos aprender com esse adultério de Davi? O que podemos aprender para as nossas vidas? Enfim, nós temos histórias e princípios que têm por base nos ensinar. Então toda a palavra de Deus, ela é inspirada. A palavra de Deus é a boca de Deus para as nossas vidas. Nós precisamos dessa palavra. Nós precisamos fazer leituras cotidianas, todos os dias, da palavra de Deus. Segundo ponto aqui, meus amados, as Escrituras, elas estão centralizadas em Cristo Jesus. Interessante que Cristo está permeado no Antigo Testamento, do começo ao fim. Você vai achar Cristo em todo o Antigo Testamento. O apóstolo Paulo citou o Salmo 69, que é um salmo messiânico, como o Salmo 22, como o Salmo 16, como o Salmo 22. Quantas profecias temos ali a respeito do ministério de Jesus? Eu citei alguns versículos. O zelo da tua casa me consome. Puseram fel na minha comida e me deram vinagre. Tudo isso se cumpriu com Jesus Cristo. O apóstolo Paulo usou o salmo e aplicou a Cristo. Aliás, tudo no Antigo Testamento aponta para Cristo. Interessante que os discípulos de Emaús, ali em Lucas capítulo 24, Jesus disse assim, e começando por Moisés e todos os profetas, constava a respeito dele em todas as Escrituras. Primeira coisa, nós temos que aprender com a palavra do Senhor. Nós temos que aprender com o Antigo Testamento. O Antigo Testamento tem princípios. O Antigo Testamento tem histórias que nós devemos aprender. Segunda coisa, no Antigo Testamento, Cristo está permeado, do começo ao fim, de Gênesis até Malaquias. Nós vemos Jesus Cristo ali permeado, incorporado no Antigo Testamento. Vemos em Provérbios, vemos em Levítico, vemos em Números, vemos em Deuteronômio, vemos em Josué, vemos em Juízes, vemos em Salmos, vemos em Eclesiastes. Jesus está permeado em toda a palavra de Deus. E a terceira coisa que é importante a respeito da palavra de Deus, terceira coisa, se usadas as Escrituras de maneira adequada, as Escrituras aumentarão a esperança em nós. Por exemplo, hoje de manhã eu estava lendo o capítulo 15 de 1 Coríntios, 15. É um texto que fala sobre a ressurreição dos mortos. Então, quantas coisas que eu aprendi lendo aquele capítulo, eu já li várias vezes, já passei por ali muitas vezes, mas hoje de manhã, novamente eu estava diante daquele texto e parecia que eu estava lendo pela primeira vez. Então quer dizer, a palavra de Deus, ela nos dá o quê? Perseverança. A palavra de Deus, ela nos dá o quê? Bom ânimo, procedente das Escrituras. Quando lemos a sua palavra, meditando constantemente, nossa esperança aumenta e o nosso conhecimento se solidifica. Por isso que nós precisamos meditar na palavra de Deus. A palavra de Deus é bússola, a palavra de Deus é norte, a palavra de Deus
seus caminhos. A palavra de Deus, ela não volta vazia. A palavra de Deus é viva, ela é eficaz, ela penetra na divisão da alma e do espírito, das juntas, das medulas, é apta para discernir as intenções dos corações. A palavra de Deus é poderosa para a minha vida e a sua vida. Nós temos que ter um hábito constante de lermos a palavra de Deus. Tem muita gente que perde. Por quê? Por que perde, pastor? Porque sai de casa de manhã e não lê a palavra de Deus. Pelo menos um capítulo. Um capítulo você tem que ler. Acorda pela manhã, leia um capítulo da palavra de Deus, medita na palavra de Deus, que você vai sair da sua casa cheio, você vai sair da tua casa norteado, você vai sair da tua casa direcionado, você vai sair da sua casa com uma palavra na sua cabeça e no seu coração. Então nós temos aqui algumas coisas importantes, mas a partir do versículo 5, versículo 6, o apóstolo Paulo nos vai falar de um assunto, e um assunto muito necessário para os dias atuais, que é justamente a unidade. E quanto que nós precisamos de unidade? Quanto que a igreja de Jesus necessita de ter um só espírito? Interessante que o versículo 5 e 6 são uma oração em favor da unidade da igreja. E essa unidade, olha, preste atenção. Aí você pode perguntar assim para mim: mas o que é unidade? Unidade é o que nós estamos fazendo aqui nessa noite. Nós estamos em união. Nós estamos juntos. Nós temos o mesmo objetivo. Para que viemos nessa noite? Viemos para adorar, viemos para exaltar, viemos para magnificar o nome do Senhor. E a unidade é um dom sobrenatural. É um dom que vem do céu. É um dom que vem de Deus. O ato de você estar aqui nessa noite é porque Deus lhe tocou. Deus lhe compungiu para que você estivesse aqui nessa noite, aleluia, para cantar, para louvar, exaltar o nome do Senhor. Então trata de algo que provém de Deus. O Deus, diz assim, versículo 5, o Deus que me concede, deles um espírito de unidade. Nenhum método é capaz de criá-lo, vem somente dele. Então é Deus que nos dá um espírito de unidade. Nós somos soldados de Cristo. Todos nós que estamos aqui nesta noite fazemos parte do exército de Cristo. Nós estamos imbuídos no mesmo propósito, na mesma missão. Qual é a missão? Glorificar, exaltar, adorar o nome de Cristo, servir e a Deus. Interessante que isso vai acontecendo o quê? Gradualmente. Deus concede unidade à medida que vocês seguem a Cristo Jesus. Quem tem unidade? Eu lhes pergunto, quem tem unidade? Somente aqueles que seguem a Cristo Jesus. Somente aqueles que seguem têm unidade, têm consistência, têm conteúdo, têm objetivo. Aqueles que seguem a Cristo Jesus têm unidade. Infelizmente, meus irmãos, temos muitos crentes passivos na igreja que não se empenham. Temos crentes na igreja que não buscam. Temos crentes na igreja que não crescem em Cristo Jesus, que são indiferentes e ainda não experimentam essa unidade.
É só você ver, por exemplo, um culto de um culto de domingo à noite, aonde está todo mundo ali glorificando ao Senhor, todo mundo exaltando ao Senhor, e tem gente mexendo no celular na hora do culto. O irmão está ali adorando, falando em línguas, sendo batizado no Espírito Santo, e o rapaz está lá mexendo no celular dele, ou está conversando, ou sai não sei quantas vezes para ir ao banheiro, ou para sair lá fora. Tem coisa pior. Quem tem que ficar lá fora é diácono, foi chamado para isso, diácono, diaconisa. Agora o membro não. O membro da igreja, ele tem que estar o quê? No meio da congregação. Tem que estar aqui, ó, onde acontece a pregação, onde acontece o louvor. Então, quer dizer, só os crentes, os empenhados a seguir a Cristo, somente aquele que é perseverante, experimentarão essa unidade profunda. Tem dois tipos de crente na igreja. Tem aquele crente numa bênção. Tem aquele crente que está ali, dizendo assim: Senhor, me batiza com o teu Espírito. Senhor, eu quero sair diferente. Senhor, eu tive um dia difícil, mas eu quero ser animado pela tua graça. Eu quero ser cheio da sua presença. Não tem coisa melhor do que você sentar perto de um crente desse. Você se aquece rapidinho. É rapidinho que você está, daqui a pouco está começando a sentir o fogo dele. Agora tem crente também que sai o tempo todo. Ele sai 282 vezes no culto. Vai para fora, vai, volta, sai, entra. Aí se você pergunta assim para ele: o que foi pregado? Não sei. Ele não sabe por luva nenhuma do que aconteceu no culto. Não sabe. Porque ele não está empenhado na unidade. A unidade tem que ter empenho. A unidade tem que ter perseverança. A unidade tem que ter dedicação. A unidade também, presta atenção aqui, além de ter um empenho, a unidade ela está associada à nossa adoração em conjunto e por ela ampliada. Paulo fala assim, para que unânimes e uma só voz glorifiquei a Deus e Pai. Ou numa versão aí diferente, para que com um só coração e uma só boca vocês glorifiquem ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Preste atenção, meus irmãos. A referência aqui, a voz, uma só voz, faz menção à adoração coletiva, uma adoração congregacional, uma só voz, um só coração, uma só boca. Esses versos mostram que Deus confere unidade espiritual a fim de que possamos adorar junto. Nosso louvor junto acentuará nossa unidade. Tem coisa melhor. Interessante que houve essa festa aí, junina, e a gente viu os cantores cantando, mas eles estão falando de mulheres, de traição, de adultério, e tudo regado à base da cerveja. É muita cerveja aqui, é muita cachaça que foi vendida, é muito uísque, é muita menta. As pessoas não estavam parando de
pé. Não é isso, meus irmãos? Agora, o que acontece no culto? E tem briga, e tem confusão, um bate no outro, dá chute no outro. Mas o que acontece no culto? No culto tem adoração, no culto tem louvor. Nós não precisamos de cerveja, nós não precisamos de cachaça. Eu fiquei sabendo que algumas pessoas dessa igreja estavam naquela porcaria lá. Vai ver com Deus, não vai ver comigo não. É verdade, meus irmãos? Vai ver com Deus, coisa feia. Parece que não é lavado no sangue de Cristo. Para que eu preciso ir para aquele campo, para aquele fim do mundo? O palco de Satanás? Para que eu preciso daquilo? Se eu estou na presença daquele que é santo, daquele que é maravilhoso. Aleluia! Agora veja só, um louvor congregacional, uma só voz, a igreja adorando, a igreja glorificando com o coração, aleluia, uma só voz, entoando, enaltecendo. As irmãs estarão louvando esses dias de festa com uma só voz, com um só coração, em espírito de adoração ao nosso Deus. Isso é unidade, é estar na presença do Senhor Jesus. Aleluia! Isso é unidade, meus irmãos. É louvando, a irmã começa a louvar, e o fogo começa a pegar, e vai pegando domingo aquele culto maravilhoso, o Pentecoste. Os irmãos foram sentindo a presença do Senhor, e aquela alegria foi se espalhando. E o irmão falou assim para mim: pastor, eu ouvi você falar uma língua que eu nunca ouvi. Eu falei: Deus é bom, Deus dá variedade de línguas. Quando nós estamos no Espírito Santo, na graça de Deus, quando você dá lugar a Deus, Deus lhe dá variedade de línguas. Aí eu tenho medo de ser batizado no Espírito Santo, porque eu não sei o que pode acontecer. Meu irmão, quando você estava no mundo, você não tinha medo de beber aquelas cachaças, de fazer as coisas erradas. Agora você tem medo de ser batizado com o Espírito Santo. É você ser cheio de alegria, ser cheio de prazer, de uma alegria que vem do céu, da presença de Deus para os nossos corações. Não é nenhum artificialismo não, meus irmãos. É uma alegria verdadeira, que parece que você vai explodir de alegria. Parece que o seu corpo não vai aguentar, não vai resistir. É tanta a presença de Deus na minha vida e na sua vida, que parece que o céu desceu, ou você subiu. Alguma coisa está acontecendo em nosso meio. Aí eu pergunto para vocês: essa unidade está baseada em quê? Toda essa unidade que nós estamos falando nessa noite está baseada em quê? Ela está baseada na justificação que nós temos em Cristo Jesus. Eu gosto muito dessa expressão. Quem puder ler, leia para mim todo o versículo. Coríntios, todo o versículo, só para a gente entender, por favor. Acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu. Acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo vos acolheu. Então quer dizer, nós fomos o quê? Acolhidos por Jesus. Só quando compreendemos que somos aceitos por Cristo e vivemos em resposta a isso, acolheremos as pessoas
que você foi acolhido por Jesus? Você está entendendo que você estava perdido e Jesus te achou? Achou. Jesus te encontrou. Você estava no charco de lodo. Você estava com lama aqui, ó. A lama estava aqui no teu pescoço. Parecia que você ia morrer debaixo daquela lama, até que uma mão foi lá e puxou você para cima, e te levantou, e te salvou, e te acolheu. Então quer dizer, assim como nós fomos acolhidos, assim como você foi acolhido na presença do Senhor, assim como você foi abraçado na presença do Senhor, nós também temos que acolher uns aos outros. Em Cristo nós somos acolhidos, apesar das nossas deficiências e falhas. Em Cristo nós somos acolhidos, meus irmãos, apesar do nosso gênio, apesar do que nós somos, em Cristo nós somos acolhidos. Eu fico imaginando, né? Como que seria interessante se a nossa igreja fosse uma igreja acolhedora. Se nós fôssemos acolhedores, eu lhes pergunto, como que a nossa igreja seria melhor? Nós sabemos que os nossos diáconos, eles têm um papel de acolher. Chega qualquer pessoa, independentemente, o diácono tem que acolher. Tem que dizer, seja bem-vindo. Arrumar um lugar para essa pessoa. A pior coisa que eu vejo é quando chega um visitante e deixa de subir lá para a galeria. Tem que trazer aqui para frente. Você tem que acolher. Seja bem-vindo. Mostra para ele ou para ela os lugares apropriados. Fala onde tem banheiro, onde tem água. Então isso nós temos que acolher. Imagine se cada um de nós aqui acolhêssemos as pessoas. Seja bem-vindo. É a primeira vez que você veio aqui. Você que é dessa igreja, você que faz parte desse corpo, você sabe quem é e quem não é, quem faz parte e quem não faz parte. Então, se você vê uma pessoa que não faz parte, se um irmão vê um irmão que não faz parte, qual é o papel dele? É lá chegar, conversar, perguntar, dizer seja bem-vindo, dizer para ele que tem culto, tal dia, tal dia, tal dia. E as irmãs a mesma coisa. Imagina o crescimento dessa igreja se nós fôssemos acolhedores. Mas às vezes nós estamos aqui, senta uma pessoa do seu lado, o nosso congresso está chegando aí, a gente vai deixar uns bancos aqui na frente, ó, e vamos escrever visitante. É para visitante. Você que é da casa, se vira, só vem para cima. Só as irmãs têm o lugar dela, só as irmãs. E não está cabendo, irmãos. Esse espaço todo aqui está pequeno para elas. Agora você que é da casa, varão, varoa, arruma um lugar para você, entendeu? Nem que seja exprimido em algum canto da igreja, mas dá lugar para aquele que está visitando, aleluia, para que ele também possa ouvir a palavra de Deus. Então quer dizer que nós temos que acolher. Eu vou dar um exemplo para vocês de alguém que acolheu. Novamente, Paulo vai dizer assim para nós, antes de tudo diz assim, na verdade, o modo de saber o quanto você compreende o Evangelho é ver o quanto você ama as pessoas, apesar das falhas que ela tem. Eu tenho falha, todo mundo sabe que eu tenho falha. Você também tem falha, eu sei que você tem falha.
eu não vou te amar, eu não vou te aceitar por causa da sua falha? Eu não gosto daquela época porque era assim. Mas você também é de um jeito também. Eu não gosto do pastor porque ele é careca, então aí. Os carecas são abençoados. Eliseu era careca, meu irmão. Paulo era careca, né? Eu não tenho dificuldade nenhuma com a minha careca. Alguém falou, vai fazer implante? Não. Não tem nenhuma dificuldade em ficar careca. Meu avô, João Sapião, era careca. Quero ser igual a ele, carecão daquele jeito que ele era. Com muito orgulho. Veja só, meus irmãos, o apóstolo Paulo aponta para Jesus como exemplo. Primeiro, Jesus se tornou servo da circuncisão, olha só. Ele foi servo de todos, né? Ele é aquele que traz as bênçãos aos descendentes de Abraão. Ele é aquele de quem os judeus encontram acesso ao céu. Então, Jesus ele vem para os judeus também. Jesus ele é a porta do caminho. Como ele diz, eu sou a porta, eu sou a verdade, eu sou a vida. E também Jesus se tornou servo de quem? Para que os gentios glorifiquem a Deus pela sua misericórdia. Aleluia. Cristo veio a fim de que Deus acolhesse tanto os judeus quanto os gentios. E com isso, o Evangelho é capaz de derrubar a parede de separação. No meio da igreja, meus irmãos, não tem judeu, não tem gentil. No meio da igreja não tem forte, não tem fraco. No meio da igreja não tem rico, não tem pobre. No meio da igreja não tem analfabeto e alfabetizado. No meio da igreja nós somos todos iguais. Apesar das nossas diferenças, mas nós somos iguais. Nós temos unidade. Nós estamos no mesmo propósito. Aleluia! Deve refletir isso em seu relacionamento na igreja. Aleluia! E juntos, judeus, gentios, forte, fraco, rico, pobre, analfabeto e alfabetizado, juntos, num só louvor, com um só coração, com a sua boca, glorifiquem a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Primeiro, o nome de Deus deve ser louvado entre os judeus e os gentios. Paulo está dizendo, os gentios glorifiquem a Deus por sua misericórdia, e eu te louvarei entre os gentios, cantarei louvores ao seu nome. Sabe uma coisa que importuna o inferno? Importuna o inferno quando a igreja glorifica a Deus. Importuna o inferno quando existe uma unidade de louvor, uma unidade de adoração aqui. Todos estão louvando. Esses dias um novo convertido falou assim para mim, pastor, você sabia que eu sei cantar o número 15 da harpa cristã? Isso estava na praça, na praça, em frente à caixa econômica. É mesmo? Sei. Então canta para mim. Ele cantou ele todinho, decorado. Foi na cruz, foi na igreja, na praça ali. Foi na cruz, onde um dia eu vi. Você está vendo? O irmão que é simples, o irmão que é novo na fé, e quando ele está aqui, eu vejo que ele está aqui, domingo à noite, já vamos cantar o número 15, porque eu sei que ele gosta de cantar o número 15 da harpa cristã. Aí, quando o pastor, eu vi que você me viu, já foi cantando, com certeza. Vamos louvar o nome do Senhor, todo mundo juntos, de modo que todos os povos, judeus e gentios, louvarão o Senhor. Aleluia! E todo louvor, presta atenção, o louvor ele tem um objetivo. O louvor ele tem alguém. Esse alguém é a raiz de Jessé, aquele que se levantará para reinar sobre os gentios. Nós louvamos o nosso Deus, nós louvamos a
em Cristo Jesus. Quando nós louvamos, nós temos esperança. Não tem coisa melhor. Quando você louva o Senhor, às vezes você está passando por uma tormenta terrível, momento dificílimo que você está enfrentando. Daqui a pouco você começa a louvar o Senhor, a magnificar o nome do Senhor, aleluia. E Deus começa a te renovar, aleluia. Deus começa a mexer com você por dentro. Daqui a pouco aquela tristeza vai embora, e você está renovado, você está pronto. Vou me levantar e vou continuar a minha vida na presença do Senhor, aleluia. Para o apóstolo Paulo, o evangelismo, vamos falar sobre o evangelismo, era uma paixão. Ele expressa essa paixão. Ele fala assim no versículo 16: ser um ministro de Cristo Jesus para os gentios, com o dever sacerdotal de proclamar o evangelho de Deus, para que os gentios se tornem uma oferta aceitável a Deus, santificados pelo Espírito Santo. Interessante que Paulo, ele evangelizava, ele falava de Jesus aos gentios. E nesse versículo aqui ele fala que os gentios convertidos são como ofertas para Deus. Você está entendendo? Quando você ganha uma pessoa para Cristo, quando você evangeliza uma pessoa, aquela pessoa é como uma oferta que você está oferecendo a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ele encara o evangelismo como um modo de dar louvor e graças a Deus. Então nós temos que pensar o evangelismo não como uma obrigação ou como um dever. Não, nós temos que pensar o evangelismo como uma paixão, aleluia, uma coisa que arde dentro de nós. O apóstolo Paulo vai dizer: e ai de mim se não pregar o evangelho. Eu tenho que pregar, eu tenho que anunciar a palavra de Deus. Em segundo lugar, o apóstolo Paulo nos revela qual é o objetivo dos seus esforços. Só o que importa para ele, o que importa para Paulo, que Cristo tem feito por meu intermédio para a obediência dos gentios em palavra e ação, aleluia. O objetivo do evangelismo não deve simplesmente levar uma pessoa à frente, não. Uma pessoa aceitou a Jesus como Salvador da sua vida. O objetivo não deve ser somente esse. O objetivo do evangelismo, meus irmãos, é que ele também tenha obediência a Cristo. O objetivo do evangelismo é que essa pessoa se transforme em discípulo de Cristo. Ele tem que ser discipulado. Discipulado. Aí tem gente que fala assim: aleluia, Deus salvou uma alma. Aí eu pergunto assim: mas você levou alguma alma para o culto? É isso? Você convidou alguma pessoa para o culto de domingo à noite? Você convidou alguma pessoa para o culto da quinta-feira, da sexta-feira, do sábado e o domingo, das festas das irmãs? Então quer dizer, o objetivo do evangelismo não é fazer somente que a pessoa chegue até aqui à frente e aceite a Jesus como Salvador, não. O objetivo é o quê? É fazer dessa pessoa um discípulo de Cristo, aleluia, discípulo de Cristo. E por fim, a conclusão, o apóstolo menciona os meios de evangelismo. Ele diz assim, que ganha as pessoas por meio de duas coisas. Presta atenção, meus irmãos. Ele está dizendo que ele ganha as pessoas por meio da palavra, da pregação da palavra e por meio da ação. Não somente
de Jesus, mas também por meio de sua vida e ações. Então quer dizer, o evangelismo não é somente falar de Jesus, o evangelismo também é a sua vida, é o seu comportamento. As pessoas estão olhando para você, as pessoas estão olhando para mim. Não adianta a gente falar, mas não ter atitude. Não adianta a gente pregar, mas não ter atitude. Não adianta a gente cantar, mas não ter atitude. Não ter vida com Deus. O que adianta? Eu sou crente, mas tem mau comportamento, tem mau exemplo. Ninguém de casa aceita Jesus como Salvador. Por que será que na sua casa as pessoas não aceitam a Jesus como Salvador? Será que, eu tenho falado para ele ou para ela, e para a igreja, mas eu me pergunto, e a sua atitude? Você tem ganhado alguém da sua família com a sua atitude? Com o seu jeito de ser, um jeito santo, um jeito coerente na presença do Senhor? Então veja só, ele está dizendo que nós temos que ganhar as pessoas através da palavra e da ação ou da atitude. E Paulo também fala uma terceira coisa que faz parte do evangelismo. E o que é? Quando Paulo pregava, quando Paulo anunciava a palavra de Deus, o que acontecia ao mesmo tempo? Sinais e prodígios aconteciam no meio do povo de Deus. Então quer dizer, tem que acontecer sinais, tem que acontecer prodígios no meio da igreja. Aleluia! Deus tem que curar, Deus tem que batizar com o Espírito Santo, Deus tem que fazer maravilhas em nosso meio. Nós precisamos que sinais e prodígios aconteçam no meio da igreja. E eu vou dizer para os irmãos, por que não está acontecendo sinais? Por que não está acontecendo prodígios no meio da igreja? Porque nós estamos buscando pouco, nós estamos orando pouco, nós estamos jejuando pouco, nós estamos consagrando pouco, nós não temos buscado devidamente a presença do Senhor como igreja. Então Paulo está dizendo, olha, o evangelismo, ele se constitui do quê? Primeira coisa, o evangelismo, ele é uma paixão. Tem que ter paixão, tem que ter desejo. O evangelismo, segunda coisa, é que ele tem que produzir obediência na vida das pessoas. O evangelismo não é somente palavra, não é somente ação, mas também o evangelismo tem que ter sinais e prodígios no meio da sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Tem que haver sinais e prodígios, tem que haver maravilhas no meio da sua igreja. Será que nossa igreja é uma igreja viva? Porque não depende de mim, depende de todos nós, depende de um comportamento, depende de um objetivo da igreja, depende da unidade da igreja, depende do louvor da igreja. Quando a gente louva o Senhor com uma só voz, com um só coração. Às vezes eu vejo, de domingo à noite aqui, a hora da adoração, parece que todo mundo levanta para ir para o banheiro. Meu irmão, chega cedo, vai para o banheiro. Vai para o banheiro. Hoje eu fiquei aqui o dia todo, fui no banheiro uma vez só, o dia todo. Mas chega na igreja, vai para o banheiro quando chega, vai para o banheiro depois, e a hora que vai cantar o louvor,
não, de cabeleireiros, de fazer unha, de fazer pé, não é. A igreja, meu irmão, se você quiser conversar com a irmã, marca um cafezinho na casa dela, tardezinha. Vai lá, toma um cafezinho, uma bolachinha de maisena e atualiza a conversa. Mas você quer conversar na igreja, na hora do culto, da pregação, do louvor, da adoração? Às vezes vê a irmã na rua, estou ocupado, mas na igreja tem que parar para conversar. Eu tenho um culto para realizar para Deus, eu tenho um culto, nesta noite eu tenho um culto, meu irmão, depois a gente conversa. Agora é culto, agora é aleluia, agora é glória a Deus, aleluia! Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E finalizando, eu esforcei-me por anunciar o Evangelho, onde Cristo já não havia sido proclamado, para não edificar sobre fundamento alheio. Eu quero evangelizar onde Cristo ainda não havia sido anunciado. O irmão Judeci está falando uma coisa para mim hoje de manhã. Ele falou assim para mim: lá, pastor, tem 12 pessoas congregando, mas ainda não aceitaram Jesus como Salvador. 12 pessoas congregando, que maravilha, meu irmão. Tem que coisa melhor do que essa? Entender que ali tem 12 pessoas que estão em todos os cultos, mas ainda não aceitaram. Elas estão o quê? Ouvindo a palavra de Deus. Daqui a pouco o Espírito Santo vai fazer o quê? O que tem que fazer? Persuadir as pessoas da justiça, do juízo, do pecado, e elas aceitarão a Cristo. Eu vou pregar aonde o Evangelho não chegou. Eu vou anunciar naqueles corações difíceis. A paixão de Paulo era ir a lugares onde ninguém ouvira nada do Evangelho. Ele queria o solo duro para nele semear aqueles que se encontravam mais distante da fé. Tem gente, presta atenção aqui, tem gente em Poço da Mata que ainda não ouviu o Evangelho. Um dia eu estava conversando com os meus alunos, eu falei assim para eles: vocês já ouviram falar de Jesus? Ainda não. Alguns alunos, nós não sabemos, eu nunca fui. Ele me disse: eu nunca fui na igreja, eu não sei o que é uma igreja. Você está entendendo, meus irmãos? Às vezes a pessoa quer ir para a África, quer ir para Moçambique, e aqui é o Moçambique, aqui é o Moçambique, aqui é uma África, né? Aqui é uma Arábia Saudita, aqui nós temos pessoas que ainda não ouviram falar de Jesus Cristo. Paulo está dizendo: eu não quero pregar o Evangelho para aquele que conhece. Eu quero pregar o Evangelho para aquele que ainda não se converteu, aquele que ainda não ouviu o Evangelho de Jesus Cristo. Então o objetivo da igreja, portanto, é viver em unidade, na presença do Senhor, e pregar o Evangelho a toda criatura. Amém, meus irmãos? Amém. Vamos orar em nome de Jesus.